Boa noite, boa noite. Bem-vindos todos. Vou só esperar um pouquinho para o pessoal ir entrando aí, pra gente conversar hoje sobre os meninos. Quem for mãe aí, pai, mãe de menino, bora conversar, minha gente. Vou esperar um minutinho mais o pessoal ir entrando pra gente começar a nossa conversa, tá? E eu não poderia deixar de usar a Bíblia como nosso guia nesse estudo. Oi, Sheilinha, bem-vinda. Que honra, viu, lhe ter aqui. Tá tudo certinho no som, tá tudo certo? Que da outra vez, na última que eu fiz, o som ficou muito alto. O som ambiente ficou muito alto e eu queria saber se tá bom. Me diga aí, Sheilinha. Fabiano. Eita, coisa boa. O papo vai ser bom hoje, viu? Você que é pai de um menino lindo. Sheilinha também tem meninos lindos. Vamos criar aí. Tá tudo ótimo, Sheilinha. Que bom. Ô, mulher. Obrigada. São seus olhos. Sheilinha, linda fonoaudióloga, mega competente, e tá aqui nos dando a honra da presença dela. Tem muito a contribuir também, né, Sheila? Fabiano, da AKE Baby. Gente, quem não conhece a AKE Baby não sabe o que é que tá perdendo. Sapatinhos lindos para crianças, para recém-nascidos. Acho que, me diga aí, Fabiano, até quantos anos tem os sapatinhos da AKE Baby? Eles estão com um stand lá no Extra Mangabeiras. Quem puder dar uma passadinha lá, você não vai se arrepender. AKE Baby. Quem quiser o contato também da Sheilinha depois, pode falar comigo. Tá aí o Instagram dela, Sheila Alves Belo. Fono mega competente. Dani, bem-vinda. Dani do Alib, esposa do pastor Nasson do Alib, da Igreja Batista Moriá Forene. Dandara, minha amiga linda, enfermeira, que fez uma live maravilhosa comigo sobre abuso sexual infantil. Enfermeira mega competente. Muito obrigada, minha gente, pela participação de vocês. Vai ser tão legal o que a gente tem para conversar. A gente formar uma geração nova desses meninos, fazer esses meninos assim, uns gentlemen, uns cavalheiros, para essas meninas poderem ser e desfrutar de serem princesas, que foi para isso que Deus criou elas e criou os nossos meninos para serem príncipes. Esperar só mais um pouquinho, tá? Pra ver se entra mais gente. Senão a gente vai começar com quem chegou. Fabiano, se você tiver aí ainda, coloca pra mim a numeração que tem lá na AKE Baby. A numeração dos sapatinhos. Gente, os sapatinhos são maravilhosos. Cada coisa mais linda, uma coisa mais linda que a outra. Dá até vontade de ter neném, mas dá e passa. Porque eu já tenho o meu, assim, deixa pra quem não tem. Cada sapatinho lindo, anatômico, vocês vão amar. Depois, Fabiano, se puder colocar aí, tá? A numeração de quanto a quanto vocês têm lá. Com stand no Extra Mangabeiras, eles têm o stand lá, a KE Baby. Patrícia, bem-vinda, meu amor. Eita, minha paciente linda, Carminha. Vixe, muita gratidão, minha amiga, porque você tá aqui. Vamos aprender um pouquinho, né? Pra trabalhar com o Francisco. Coisa linda, minha gente. Pega aí onde tem esse aviãozinho. Manda aí pra quem você quer dar esse presente de participar dessa conversa hoje, tá? Manda aí pros teus contatos, pra gente ter o máximo de gente possível, pra gente começar um movimento de revolução na criação desses meninos.
Coisa linda, minha gente. Deus é tão bom. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando eu comecei a pensar a respeito de falar sobre meninos, Deus é tão perfeito que hoje Ele me fez desfrutar. Eu já estava com o roteiro pronto para hoje. E Ele me fez desfrutar de uma experiência maravilhosa. Eu fui até uma confeitaria aqui na Ponta Verde. E chegou um menininho, acho que ele devia ter uns 12 anos, mais ou menos. E ele estava com a mãe, acho que tinha que pegar uma encomenda, alguma coisa do tipo. E na hora que ele foi pegar o bolo dele para sair, ele saiu cumprimentando todas as funcionárias. Olha, vocês tenham uma boa tarde, bom trabalho, fiquem com Deus. Que confirmação, como Deus confirma as coisas nos mínimos detalhes. Eu tinha dito, meu Deus, será que é besteira o que eu vou falar hoje? Mas como foi bom ver aquele menino tratar aquelas moças ali na confeitaria com tanta cordialidade, delicadeza. É isso que a gente vai conversar hoje, para fazer esses meninos assim, cavalheiros. É uma coisa linda de se ver. E se alguém quiser participar comigo, quiser conversar alguma coisa, tiver alguma experiência para contar, eu sei que tá cheio de gente aí com experiência para contar. Aí a gente pode, eu vou deixar os comentários ativos, eu vou falando. E se alguém quiser entrar, pode ir entrando. É Cela, não é isso, Holanda? Bem-vinda, viu, querida? Gente, vamos começar com quem tá, pra gente não dar demora e vocês não começarem a sair da sala. Carminha, são meninos diamantes, com certeza. E cabe a gente, pais, lapidar esses diamantes para que eles sejam cada dia melhores. Primeiro, eu queria agradecer a todos que estão aqui comigo. Muita gratidão de verdade. Meu conhecimento é muito pouco e tudo que eu vou falar é o que Deus me dá de presente e eu só faço repassar. E Ele tem me incomodado a falar sempre sobre filhos, sempre sobre crianças. E não é à toa, não foi à toa que Ele me colocou para fazer psicopedagogia. E eu até pensei um pouco no começo, digo, meu Deus, mas eu nunca tive muito assim, tato para cuidar de criança, brincar com criança e tal. Mas quando Deus faz, a gente só obedece, né? E a gente tá aí nessa saga falando sempre sobre crianças. E essa live de hoje tem como tema 10 coisas que seu filho precisa ouvir e que valem mais do que qualquer presente. Como eu falei no story de hoje, eu queria ter feito essa live antes do Natal, mas devido a algumas correrias não deu tempo, tá? Mas aí, Deus sabe todas as coisas, a gente tá fazendo hoje. E vai ficar gravado no meu IGTV e depois eu vou postar no meu canal do YouTube. Mas você não saia daí, não perca a oportunidade, tá certo? E pode ir mandando o aviãozinho para quem você acha que tem interesse de aprender um pouquinho mais de como tratar com esses meninos. Doce Costura Atelier. Bem-vinda, Cristiane Barros, bem-vinda. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar é, quando eu fiz o primeiro story falando da live, eu falei assim, para as mães. Mas aí algumas protestaram e eu corrigi a importância da participação dos pais nesse processo. Então, deixa eu dizer uma coisa a você. Você que é mamãe, você vai passar isso para o pai. E você que é pai que tá aqui comigo, deixa eu te dizer uma coisa. Teu filho vai aprender a ser homem com você, tá? A mamãe, ela vai ter a participação dela, mas o teu filho vai aprender a ser homem contigo. E esse ser homem não é só ser forte. É muitas vezes mostrar ao seu filho que você tem emoções, que você tem sentimentos. E isso não te faz menos homem, tá? Então a gente vai conversar sobre isso. Primeira coisa que teu filho precisa ouvir e que vale mais do que qualquer presente. Eu te amo, não importa a situação. Eu não poderia começar, como eu falei pra vocês, sem usar a Bíblia como o maior exemplo de tudo. E eu separei, alguns devem conhecer a história do filho pródigo. A história do filho pródigo eu vou só resumir pra gente dar uma entendida. O filho pródigo
uma das parábolas que Jesus contou. Esse homem tinha 2 filhos, e um dos filhos pediu ao pai que fosse lhe dada a parte dele da herança, com o pai ainda em vida, para que ele pudesse desfrutar da herança. E esse rapaz recebeu a herança que lhe cabia, a parte que lhe cabia, e foi viver a vida dele. Sendo que ele viveu dissolutamente, ele gastou tudo com festas, com tudo que não devia. E em dado momento, ele se viu sem nada mais. Ele já tinha gastado tudo que era da sua herança e se viu sem nada. Então, ele arrumou um emprego e esse único trabalho que ele arrumou foi alimentando os porcos. E em um determinado momento em que ele alimentava esses porcos, a Bíblia fala em que ele sentiu desejo de comer a lavagem dos porcos. E aí veio à cabeça dele: poxa, os trabalhadores do meu pai passam melhor do que eu, então eu vou voltar e vou pedir ao meu pai que ele me deixe pelo menos ser seu trabalhador. Mas como Deus é perfeito e mostra o papel do pai, eu separei só um trechinho do finalzinho do entremeio da história, só para a gente ter uma ideia de quem é esse pai. E levantando-se o rapaz, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço dele e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no seu dedo, calça os seus pés, e trazei o bezerro cevado e matai, e vamos comer e nos alegrar, porque este meu filho estava perdido, estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Aqui Jesus faz menção também a maior menção que Jesus faz aqui é com relação ao nosso relacionamento com Deus. Mas eu trazendo para isso que a gente vai conversar hoje, minha gente, eu imagino que aquele pai devia ficar toda tarde, todo final de tarde, eu acho que ele devia ir para a porta e ficava, de repente, até orando, pedindo a Deus que Deus mandasse o seu filho de volta. E quando ele avista aquele rapaz, a primeira coisa que ele faz é correr. E o rapaz, ao ser abraçado e beijado pelo pai, a primeira coisa que ele faz é começar a se justificar, né? Que tinha errado, mas o pai, a primeira coisa que o pai faz é chamar as pessoas para que cuidem dele. E ali eles promovem uma festa, porque o filho que estava perdido tinha voltado. Então, os nossos filhos, eles precisam saber que eles são amados, independentemente da situação. Quando tudo parecer contrário, eles precisam saber que são amados por nós. Segunda coisa, eu vou dar uma aceleradazinha, porque se alguém quiser conversar aqui com a gente conversa depois. Segunda coisa que nosso filho precisa ouvir: eu respeito você. Sei que em alguns momentos perdemos o controle e temos algumas atitudes grosseiras, atira por mim. E não vou ser hipócrita de dizer que muitas vezes a gente realmente não perde o controle. Mas devemos fazer de tudo para estabelecer uma relação de respeito mútua, porque os nossos filhos, eles precisam entender que respeito se trata de reciprocidade, tem que ser uma via de mão dupla. Terceira coisa que o nosso filho precisa ouvir: obrigada. Muitas vezes nós não temos o hábito. Quem é mais antigo, eu não vou dizer quem é mais velho, mas quem é mais experiente, tinha aquela criação antigamente rígida, praticamente militar, em que o pai muitas vezes não olhava nem nos olhos dos filhos. E hoje a gente vê isso, que isso causou e criou uma geração muitas vezes de homens emocionalmente fragilizados. Mas vamos mais pra frente. Então, a terceira coisa que os nossos filhos precisam ouvir: obrigada. Ao ser grato com os nossos filhos, nós ensinamos a eles a real importância da gratidão, que nada mais é que a valorização e reconhecimento do serviço do outro.
Então, ser grato com os nossos filhos vai gerar nele a gratidão. Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem colocar aí, que aí eu desacelero aqui um pouquinho, tá? Quarta coisa que os nossos filhos precisam ouvir. Deixa eu só repetir para quem entrou agora. Primeira coisa que os nossos filhos precisam ouvir: eu te amo, não importa a situação. Segunda coisa: eu respeito você. Isso independe de idade, tá, gente? Isso que eu tô falando. A criancinha de 2 anos, mais ou menos, ela já consegue entender bem o que a gente diz. E isso se estende até os filhos grandões, que pra gente vão ser sempre bebês, tá? Então, isso depende de idade. Terceira coisa: obrigada. Quarta coisa: eu quero te entender e quero te escutar. Só conseguimos entender alguém quando conseguimos ouvi-lo. Muitas vezes, os nossos filhos querem falar, querem ser ouvidos, mas a gente não tem tempo para ouvir. A gente acha que é bobagem o que eles vão falar. Então, muitas vezes a gente interrompe a fala. Mas a gente só vai conseguir entender esses meninos quando a gente começar a ouvir o que é que eles estão dizendo. Sem ouvir, a gente não entende. Você gosta de falar e não ser ouvido? Eu não gosto, eu não suporto quando eu tô falando e a pessoa tá só de corpo presente, mas não tá nem ouvindo o que é que eu tô falando. Ou então fica me interrompendo o tempo todo sem deixar que eu fale. Então, a mesma coisa a gente tem que fazer com os nossos filhos. E isso, minha gente, isso não vai degradar a nossa autoridade. Muito pelo contrário, essa relação de respeito, essa relação de ouvir, só vai fazer o nosso filho ter mais respeito por nós, porque ele vai saber que também é respeitado, tá? Quinta coisa, que eu acho que é uma das coisas que é mais importante e foi uma das coisas que mais me motivou a falar sobre meninos. Filho, você pode chorar. As suas emoções são importantes. Muitas vezes os meninos são ensinados de que menino não chora. De que menino não tem que chorar por bobagem. Mas espera aí, o que é bobagem? O que é bobagem para mim pode não ser para ele. O que é uma besteira para mim não é para ele. Para ele é importante. E essa semana eu tive a oportunidade de assistir um documentário o documentário que tem como título O Silêncio dos Homens. Tem algumas coisas que eu discordo no documentário, mas é como o pastor Raimundo sempre ensinou pra gente: você come o peixe tirando as espinhas. Então eu absorvo o que é bom e o que é ruim eu ponho de lado. E nesse documentário mostra um trabalho que está sendo feito, que está sendo desenvolvido, para que os homens possam trazer à tona as suas emoções há tantos anos reprimidas. Nesse documentário mostra os homens participando do processo gestacional, os homens falando sobre as suas emoções. E eu achei tão interessante um relato de um assistente social que faz uma dessas rodas de conversa com homens, e ele falando de uma dinâmica em que ele faz de grupo entre homens e mulheres, em que eles fazem um círculo e ele dá um beijo na pessoa que está do lado e pede que esse beijo seja reproduzido por todas as pessoas. E quando chega na faixa dos homens de se beijarem na face, existe essa resistência. E ele contando o relato de um rapaz que ficou em prantos em meio a essa dinâmica, e depois ele foi conversar com ele e ele disse: professor, eu não consegui fazer porque eu nunca consegui dar um beijo no meu pai, porque o meu pai dizia que não podia, que era coisa de mariquinha. Então aí a gente vê a importância de se trabalhar as emoções nos homens. Os meninos não são isentos de emoções. E isso não interfere na sua masculinidade. Vamos quebrar a teoria que existe de homem é a razão e a mulher é a emoção. Então isso é dito
há muitos anos. Eu não sei quem foi que criou essa tese, essa frase, mas eu particularmente discordo. Porque o homem, ele também é emoção. Por que que o homem, ele é obrigado a reter as suas emoções? Por que que o homem não pode chorar se o homem também sente dor? Se o homem também é machucado emocionalmente, então por que ele não pode falar? E muitas vezes nós reproduzimos isso nas nossas casas com os nossos meninos. Ei, você não pode chorar. Menino não chora. Que é isso? Você não é homem? Tinha uma expressão de uma pessoa que eu conheço que dizia assim: você é um homem ou é um rato? E uma vez eu me peguei reproduzindo isso com o meu filho. E depois eu pedi tanto perdão a Deus, assim, pelo que eu tinha falado. Porque eu preciso reconhecer que o meu filho é um ser cheio de emoções. E que essas emoções não podem ser reprimidas. Ele precisa saber que ele pode sim chorar. Que ele pode sim se emocionar. E que isso não fere em nada a sua masculinidade. Muito pelo contrário. Isso vai fazer dele um homem mais forte. Porque uma pessoa que conhece as suas emoções, automaticamente é uma pessoa mais forte. Gente, se alguém quiser ir comentando aí, pode ir falando, tá? Que eu tô com os comentários abertos. Sexta coisa que o nosso filho precisa ouvir e que vale mais do que qualquer presente. Filho, a sua honra não está na força do seu braço. Muitas vezes nós nos pegamos criando meninos como, eu até usei um termozinho hoje pela manhã nos stories, como trogloditas, como brutos, como eles têm que ser os fortões, eles têm que resolver tudo no braço, porque homem é assim. Homem, a força do homem está no braço, e não é. A honra de um homem vai muito além da força do seu braço. A honra de um homem vai muito além do que aquilo que a sua força física pode causar a outra pessoa. O que a gente tem visto de casos de feminicídio, de agressão doméstica e tudo. Muitas vezes esses homens têm as suas emoções reprimidas. E ao receberem um não, eu não quero mais esse relacionamento, a única reação que eles conseguem ter é de agressividade. Porque eles não foram ensinados que não faz parte. Eles não foram ensinados que eles podem sofrer, que eles podem chorar e que vai passar. Então, precisamos ensinar aos nossos filhos que nada se resolve na força e na agressividade. Isso tem que partir da gente, tá? Da nossa relação com eles. Porque se a gente faz isso com eles, sinto muito, mas isso só vai se reproduzir. Vai virar uma reação em cadeia. Não podemos criar uma geração de homens brutos. Sétima coisa que devemos dizer aos nossos filhos e que vale mais do que qualquer presente. Deixe-me ajudá-lo. Seu filho precisa entender que pode ser ajudado e que isso não é sinal de fraqueza, mas é uma oportunidade dele aprender com quem já tem um pouco mais de experiência. Eu me deparo com alguns homens que têm o seguinte pensamento: não, pode deixar que eu resolvo. Se eu não resolver, ninguém resolve. Se eu não fizer, ninguém faz. Então, são homens que não foram ensinados a receber ajuda. E subentendem que, ao serem ajudados, isso os torna menores. Quando, na verdade, não é. Quando a gente reconhece que a gente precisa de ajuda, Deus está nos dando uma oportunidade maravilhosa de aprender com aquela pessoa que tem mais experiência do que a gente. E os nossos filhos precisam aprender isso através de nós. E a ajuda, ela deve ser oferecida não assim. Existem duas situações em que esse ajudar pode ser benéfico ou maléfico. Vamos dizer assim. A criança ou o rapaz, o adolescente está fazendo alguma coisa e você diz: vem, deixa eu lhe ajudar, porque senão você não faz. Isso aí com certeza você vai criar uma marquinha lá, um pontinho de frustração, porque ele vai ficar achando que ele não é capaz. E existe outra coisa, outra forma de eu oferecer essa ajuda. Ao eu
perceber que existe a necessidade de uma ajuda, eu chegar de forma cordial, como eu gostaria que fosse feito comigo, e dizer: meu filho, deixa eu te ajudar para ver se a gente consegue fazer melhor junto. Então é aquela velha tese do não é o que se diz, é como se diz. Então, trata teu filho como você gostaria de ser tratado. Esse menino, ele não precisa ser ensinado de forma que ele acredite que ele tem que vencer o mundo no braço, que ele é menino e tem que ser assim mesmo, e ele tem que fazer as coisas sozinho e ele não precisa de ajuda, muito menos a ajuda de uma menina. Isso a gente vai falar mais pra frente. Então a 7ª coisa foi: deixe-me ajudar. A 8ª coisa: eu acredito em você. Precisamos afirmar os nossos filhos. Eles precisam saber que nós somos os primeiros a acreditar neles. Gente, essa questão da afirmação dos nossos filhos, principalmente dos nossos meninos, porque a mulher, a mudança da mulher, da menina, ela é muito rápida. E a menina, hoje em dia, ela tem mais essa questão de se autoafirmar também. Mas o menino não. Justamente por essa questão de repressão de emoções. Muitas vezes ele não acredita nele, mas ele não diz que ele não acredita. E geralmente, quando chega na fase adulta, essa bomba vai explodir de alguma forma, tá? Então vamos afirmar os nossos filhos. Vamos dizer a eles como eles são maravilhosos, importantes, e que eles são os homens e serão os homens que Deus vai levantar nessa terra para fazer uma geração diferente do que a gente tem visto. Masculinidade, 9ª coisa. Masculinidade é diferente de brutalidade. Nossos filhos são príncipes. Eu me lembro quando eu engravidei, e eu dizia: meu Deus, o Senhor vai me dar um príncipe, é a minha herança, e tal, e tal. E eu vejo até hoje muitas mães reproduzindo isso: são príncipes, são príncipes. E muitas vezes, quando no desenrolar da criação, a gente acaba educando eles como brutamontes. Eles não podem ser sensíveis, eles não podem ser príncipes, eles têm que ser brutamontes. Nossos filhos precisam ser ensinados a tratar as pessoas com delicadeza, cordialidade, principalmente as meninas. Gente, eu não sei vocês, deixa eu só tomar água, porque eu tô falando que nem uma metralhadora e já tô com a boca seca. Eu não sei se isso acontece por perto de vocês, mas às vezes eu passo de carro aqui na minha rua e tá havendo algumas festas e tal, e eu sempre vejo os meninos assim, ouvindo aquelas músicas que ouvem hoje, né? Que não devia nem carregar o nome de música, que é um barulho sem qualidade musical nenhuma e que com uma letra que degrada totalmente o papel da mulher. E eu vejo muitas vezes pré-adolescentes, adolescentes que estão no meio dessas festas cantando essas músicas, e as meninas estão assim observando e muitas vezes participando. Então por isso que eu estou fazendo essa sobre os meninos, mas vai ter a outra sobre as meninas. E esses meninos são ensinados que tem que ser assim, que tem que se tratar a mulher com brutalidade mesmo, não tem que tratar a mulher com delicadeza, não tem que tratar a mulher com cordialidade. Por que vai chamar a mulher de princesa se eu posso chamar ela de cachorra? Como uma música que há muito tempo atrás fez tanto sucesso, em que denegria totalmente a imagem das mulheres, e que a gente via muitas vezes meninas, crianças, dançando ao som dessas músicas, e já estimulando esses meninos a tratarem essas meninas dessa forma. Então a gente precisa, como pais, reverter essa situação, ensinar os nossos filhos que o tratamento deve ser com delicadeza e cordialidade, e que isso não vai fazer ele menos homem. Isso não vai fazer dele uma mariquinha ou um mariquinha, como falam. Uma mariquinha não, um mariquinha, como falam. Isso vai fazer dele um homem educado,
Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que honra, que futuramente vai honrar a sua esposa. E essa questão de honra, a gente começa a trabalhar dentro de casa, nós como pai, nos nossos relacionamentos. Eu tenho que tratar o meu marido com respeito e ele me tratar com respeito. E o meu filho ver esse relacionamento e querer reproduzir isso na vida dele. Então, gente, esses meninos estão o tempo todo de olho na gente. Eles podem estar na telinha do celular aqui, ó. Mas se você perguntar o que você falou um pouquinho de tempo atrás, ele vai saber o que você disse. Eu não sei o seu, mas o meu é assim. Ele tá ligado em tudo. Então, por isso que eu fiz a correção da questão da importância do papel do pai nessa educação. Papai, você precisa ensinar o seu filho como é que se trata uma mulher, e isso sem brutalidade, sem grosseria. Você precisa mostrar ao seu filho como é importante ele tratar as meninas, começando da fasezinha menor, com delicadeza, que ele não pode falar com grosseria, que ele não pode ser áspero com as meninas, porque isso vai gerar uma geração de homens, como eu falei, de homens segundo o coração de Deus. A Sheila falou aqui, os meus três são assim. Deve ser assim, ligadinho em tudo, né? Às vezes a gente pensa que eles não estão prestando atenção, mas eles estão. Nessas lives todas que eu tenho feito a respeito de filhos, o meu Álvaro sempre está ouvindo tudo. E um dia desse ele me pegou, ele estava tentando fazer uma coisa, eu disse, eita, eu acho que você não vai conseguir fazer. Aí ele disse, mas não foi você que disse naquele dia, naquela live, que a gente não pode subestimar os nossos filhos? Então deixe eu fazer, que eu vou conseguir. Então eles estão ligados em tudo. Então, papai, trata com delicadeza a tua esposa. De vez em quando, abre a porta do carro para ela. De vez em quando, traz uma florzinha, não custa nada. Então, são gestos que vão mostrar a esses meninos como é que eles devem se comportar. Porque a gente precisa ir na contramão do mundo e não ir no sentido que o mundo está indo. Porque o que o mundo tem dito é que a mulher tem que ser maltratada, que a mulher tem que ser traída, porque a mulher, quando ela não tem que ser traída, ela é a traidora, nas músicas de hoje em dia. Então, os nossos filhos passam e ouvem tudo isso. E vai depender de nós nos posicionarmos e ensinarmos esses meninos na contramão do mundo, para nós criarmos realmente uma geração de cavalheiros. Como tem sido difícil ver meninos agindo como cavalheiros. E isso independe da condição social, minha gente. Isso não é privilégio de uma classe social específica. Isso só depende do nosso empenho em fazer desses meninos cavalheiros. Porque o meu filho, e eu tenho certeza que você deve pensar a mesma coisa do seu, o meu filho não nasceu e não vai ser criado para ser um grosseirão, para ser alguém que arruma confusão por onde passa, para ser alguém que quer que a vontade dele seja feita a todo preço. Eu estou criando o meu filho para ser um homem segundo o coração de Deus. E tratar as pessoas com cordialidade é um dos princípios, porque o maior exemplo de cordialidade, de respeito, de tratamento com as mulheres foi Jesus. Jesus nos ensina durante toda a sua trajetória como as mulheres devem ser tratadas, como as pessoas devem ser tratadas. E décima coisa que nosso filho precisa ouvir: estou aqui. Meu filho, estou aqui. Então eu fecho esse raciocínio com o exemplo que eu abri, o exemplo do filho pródigo. Eu imagino o que se passava na cabeça daquele rapaz enquanto ele trabalhava. Eu tô assim conjecturando, isso não consta na Bíblia não, minha gente, para depois vocês não dizerem que eu tô falando heresia aqui. Mas eu imagino que ele devia pensar: e se eu voltar
eu tenho certeza que o meu pai me ama. Porque para aquele rapaz, naquela época, com toda aquela tradição que existia do povo judeu, ele pensar em voltar para casa e pensar em, mesmo voltando, ele pensar em pedir para ser um dos trabalhadores do pai dele, ele sabia que ele podia contar com o pai dele. Eu não sei como era aquela relação dos filhos, mas o que a Bíblia dá a entender, pelo menos eu fantasio assim, com a minha imaginação colorida, é que devia ser uma relação muito boa essa relação desse pai com esse filho. Então ele sabia que mesmo com aquela situação que ele estava vivendo, ele podia voltar, porque o pai dele ia estar lá, esperando. Eu imagino que esse filho deve ter pensado: poxa, o meu pai me deu a herança, mas eu tenho certeza que se eu voltar, meu pai me ama tanto que ele vai deixar que eu seja pelo menos um dos funcionários dele. Mas esse amor desse pai era tão grande, tão imenso, que a primeira coisa que ele faz, como a gente viu no comecinho, a primeira coisa que ele faz é correr, abraçar esse filho, fazer com que esse filho se sinta cuidado, se sinta amado, se sinta bem-vindo de volta ao seio da família. Então os nossos filhos precisam saber que eles sempre vão ter para onde voltar. Eles sempre vão ter os nossos corações abertos. Ele sabia que podia voltar. Mesmo com todos os seus erros, com todas as suas falhas, ele sabia que podia voltar. E eu coloquei uma frase aqui no final, mas antes de dizer essa frase, eu vou só repetir, só para quem entrou depois, só os títulos, tá? Primeira coisa que meu filho precisa ouvir, que vale mais do que qualquer presente: eu te amo, não importa a situação. Segunda coisa: eu respeito você. Terceira coisa: obrigada. Quarta coisa: eu quero te entender e quero te ouvir. Quinta coisa: filho, você pode chorar, as suas emoções são importantes. Sexta coisa: a sua honra não está na força do seu braço. Sétima coisa: deixe-me ajudá-lo. Oitava coisa: eu acredito em você. Nona: masculinidade é diferente de brutalidade. E a 10ª frase que nosso filho precisa ouvir é: filho, eu estou aqui. E eu deixei essa frasezinha para o final porque eu acho esse termo de ser cavalheiro muito completo, né? A gente imagina aqueles filmes de princesa em que a gente vê os cavalheiros tratando com cordialidade, geralmente da princesa, com aquela leveza, uma relação de leveza em que aquilo não diminui a masculinidade dele. Ser menino é ter a oportunidade diária de se tornar um cavalheiro. Se a gente levar isso para o mundo da fantasia com os nossos filhos, vai ser muito fácil ensinar eles a serem cordiais, educados, sensíveis. Se você todo dia disser: filho, Deus lhe criou para ser um cavalheiro, você vai tratar as pessoas com cordialidade, com educação, com gentileza. Isso não vai fazer de você menos homem, muito pelo contrário. Você está tendo a oportunidade de marcar a sua geração com a sua delicadeza, educação e cordialidade. Então, que nós levemos essas 3 palavrinhas para os nossos filhos: educação, delicadeza e cordialidade. Se a gente aplicar cada dia em gotinhas homeopáticas, colocando isso na cabeça dos nossos filhos, nós vamos criar uma geração de cavalheiros que vão honrar o nome de Deus e que vão levar a boa semente da forma certa. Serão meninos que não precisarão brigar para ter razão. Serão meninos que, ao se casar, tratarão suas esposas como Cristo trata a igreja, como a Bíblia fala. E isso depende de nós, papais e mamães.
Investimento de tempo nos nossos filhos não é tempo perdido. Então eu queria mesmo agradecer. Muita gratidão a todo mundo que participou, todo mundo que ficou aí me ouvindo. Eu vou deixar salvo no IGTV, depois eu vou postar no meu canal do YouTube. E se alguém tiver algum comentário a fazer, alguma dúvida a tirar, alguma experiência a contar, vocês podem falar aí no comentário. Eu vou esperar um tempinho para ver se alguém vai querer comentar alguma coisa, tá? Mas é tão importante isso que a gente está fazendo, levantar uma geração de garotos totalmente diferente do que o mundo está preparando. Criar uma geração de homens totalmente diferente do que o mundo está querendo preparar. De homens que são convictos de quem são e que nada vai abalar a estrutura deles. Sheilinha, meu amor, você quer acrescentar alguma coisa com a sua experiência maravilhosa com os seus 3 cavalheiros que você tem em casa? Se você quiser acrescentar alguma coisa, pode falar aí, meu amor. E quem não é mãe ainda, que está aqui com a gente, se preparem. Se preparem porque essa geração vem que vem e a gente vai fazer desses meninos uma geração de homens e de cavalheiros que tratarão as suas mulheres bem melhor do que isso que o mundo tem ensinado, do que isso que o mundo tem proporcionado para muitos adolescentes, em que eu tenho a infelicidade muitas vezes de presenciar quando passo. Sheilinha colocou exatamente isso que precisamos fazer. Deus, ele só faz aquilo que a gente não pode fazer. E ele nos capacitou para fazer, para educar os nossos filhos e fazer deles homens de Deus. E homens de Deus não são brutos. Homens de Deus são homens segundo o coração de Deus. E o coração de Deus não carrega brutalidade, indelicadeza. O coração de Deus é puro. Sheilinha colocou aqui: diminuiremos o feminicídio e o feminismo desenfreado e distorcido que vemos hoje. Exatamente, Sheilinha. Esses homens precisam ter certeza de quem eles são. E a gente vai falar sobre essa questão do feminismo na live que eu vou fazer na live que eu vou falar sobre as meninas. Eu ouvi certa vez da Helena Tanuri: eu sou feminina, não feminista. Essa distorção do feminismo é que muitas vezes também tem destruído alguns relacionamentos. Até entre as crianças a gente já vê algumas atitudes das meninas com relação aos meninos, pelo que vem sendo bombardeado na cabecinha deles. Já que eu vou continuar orando para Deus ir me dando umas porções assim, mas essa das meninas eu creio que logo a gente faz, viu? Já vai ter. Sheilinha tem uma menina linda, a Kira, muito ativa na igreja, é de uma delicadeza, também é tão linda. E as nossas meninas precisam ser preparadas porque elas são princesas. E princesas têm que ser tratadas como devem ser. E essas meninas, elas vão ser tratadas pelos nossos meninos. Então, os nossos meninos precisam aprender a tratar princesas como princesas. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu não consigo ver aqui quem é que tá. Deixa eu ver. Denise, Dani. Dani também tem o Felipe, que é uma figuraça. É uma figura o Felipe. Homem de Deus também vai ser. Que nós possamos profetizar sobre os nossos filhos bênçãos e bênçãos, e que esses meninos levantem uma geração de homens muito bem firmados em quem eles são, e que o seu jeito de tratar as pessoas não vai diminuir a sua masculinidade, muito pelo contrário. Tem aqui Ícaro Gama. Se quiser falar também, Ícaro acho que é o único homem aqui com a gente. Se você quiser falar, Ícaro, será um prazer ouvir
Carminha também, se quiser falar alguma coisa, o espaço está aberto. Isso, o Ícaro colocou aqui, deixarei uma recomendação, o documentário O Silêncio dos Homens, exatamente. O documentário O Silêncio dos Homens é uma produção nacional, eu assisti essa semana e eu achei muito interessante, muito interessante. Tem algumas coisas, como eu falei, que eu não acho correto particularmente, mas a essência do documentário em si é muito importante. Muito obrigada, Ícaro, pela sua contribuição. Ícaro, a Sheilinha colocou aqui, Ícaro, quero te ouvir. Se alguém quiser entrar aqui, minha gente, para falar alguma coisa, entrar ao vivo aqui, pode entrar, viu? Por mim tá tranquilo. Sheilinha, se quiser falar alguma coisa, aparecer aqui. Dani, muito obrigada, Dani, pelo apoio de sempre. Muito obrigada. Amém, que o Senhor continue me abençoando, porque tudo que eu sou e tenho é por conta dele, tudo que nós somos é por conta dele, realmente, a gente faz tudo na dependência de Deus. Então, gente, alguém vai querer falar, alguém vai querer entrar aqui, senão a gente vai encerrar. Eu quero agradecer muito, muito, muito a vocês por tudo, pela participação, por quem não pôde participar, mas vai estar assistindo depois, que a gente possa colocar em prática tudo isso que a gente conversou hoje. Vamos criar uma geração de cavalheiros, uma geração de homens firmados na palavra, de homens que tratam as pessoas assim como Jesus tratou a igreja, porque é isso que ele nos ensina, tá? Então, ninguém quer falar mais nada, pelo jeito, acho que ninguém vai querer entrar aqui. O Ícaro colocou aqui, me esforço para semear a hombridade aos nossos pequenos. Realmente, Ícaro, que todos os homens possam pensar assim como você, de realmente dedicar um tempo a ensinar esses meninos, principalmente essa questão de que masculinidade é totalmente diferente de brutalidade, de grosseria, que nada se vence na força do braço, tá? E o que eu quero mais enfatizar, assim, permitam que os nossos meninos sintam e demonstrem as suas emoções, para que depois a gente não tenha que se queixar de uma geração de homens doentes emocionalmente, tá? O Ícaro colocou que assim eu consiga contribuir para essa geração. Amém, Ícaro. Que homens, assim como você pensa, que muitos comecem a pensar dessa forma, tá? Então eu encerro agradecendo a todos que participaram, muito obrigada, tá? Eu vou terminar a das meninas e aí eu posto quando for a das meninas, que já tem gente me cobrando, tá? A live das meninas, mas eu agradeço muito a todo mundo que participou, que contribuiu com as suas experiências. Sheilinha, Fátima, que entrou agora, a Denise, Ícaro, Dani do Alibe, Dandara, Denise, Carminha. Minha gente, um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe, e vamos começar a gerar esses meninos de forma saudável emocionalmente, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe vocês. Muita gratidão por tudo, tá? Tchau!